Boa, boa! Eita! Olha nós novamente elevando a consciência. Ô, sério, meu amigo de bancada, o Renan, no episódio anterior, desenrolou muito bem. Aos poucos eu vou me aposentar, hein, ô Célio? Bom, você já parou para pensar quantos sonhos morrem antes mesmo de começar? Quantas pessoas desistem da música porque não dá dinheiro? É muito difícil, não tem talento. E se eu te disser que tem e existe um caminho? E se eu te disser também que aqui é fruto de um dos que sentou em nossa bancada, aluno e hoje mestre. Vini Ferrari, guitarrista profissional, aluno do Ebão Gomes. E ele, muito gentilmente, falou: eu estarei lá. Vini, seja muito bem-vindo, meu irmão, amigo. Obrigado. Meu professor também. Eu abandonei a aula, né, por correria, mas foi meu professor também de guitarra. Aliás, comecei a querer tocar, mas aí eu falei, pô, mas nós vamos voltar, hein, professor? À disposição. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Parece que você conhece ele de alguma data ou não? Quase me pegou mal um pouco me pegar no colo. Roberto, hoje eu tô chipado, hein? Ah, é? Pô, rejuvenesci 20 anos com a presença do Vinícius aqui, cara. Ah, é? Que bacana. Muito Bom saber. legal. Você não envelhece não, cara. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Ô, Vini, agora fala pra mim. Como que você transformou o eu quero em eu sou? Como que foi isso pra você? Porque todo jovem que anseia o lado musical, algum dia olhou e viu essa realidade de frente. Mas ir do back para o front é desafiador. É bem desafiador. Cara, eu acredito que assim, você tem que você tem que fazer o que você pode e o que está ao seu alcance, eu acredito. Na maior parte das vezes você se prepara, né? Eu já vi muita gente dizendo o seguinte, o que é sorte? Sorte é preparo com oportunidade. Né? Então eu acredito que olhando para trás, na minha história particularmente falando, eu acredito que houve um preparo e houve um momento de pular para dentro do que poderia ser uma oportunidade que deu certo, né? Até acontecer até onde aconteceu, deu certo. E aí o resto é você saber trabalhar, né? As oportunidades que aparecem, se você sempre continuar dando seguimento naquilo, não deixar esfriar e manter o foco, progredir, você consegue ir escalando, né? E não é uma única oportunidade que você precisa aproveitar, você precisa aproveitar várias, né? Se você começar a deixar passar, ela passa. Mas no meu caso, eu comecei a tocar e gostava muito de música. Meu avô me colocou para fazer aula de teclado no começo. E eu fiz 2 anos de teclado. Aprendi básico, assim, para tocar na igreja, inclusive. Foi para tocar na Alvorada, né? Quando a gente era da Alvorada. E o que acontece foi que, por conta de ver o É Bom tocando guitarra, na igreja eu falei, cara, eu tocava teclado e eu achava que quem tocava violão, ele era um rival de quem tocava teclado. Então eu tô tocando teclado, de repente chega um cara e pega o violão e falava, cara chato, eu tô tocando aqui, o cara chegou pra tocar, o cara vai roubar a atenção ali, sabe? E eu não gostava, até eu ver o É Bom tocando. E aí não tem como você não gostar de guitarra vendo o É Bom tocar guitarra, né? É mais ou menos assim. E aí eu falei, cara, que animal o cara tocando. E comecei a fazer aula com ele, não sei se posso me aprofundar nisso já. Não, vai. Daqui a pouco essa prosa é longa. Não, calma aí que você já vai colocar um pouco mais. Dá um conta-gota aí, vai. Aí eu conheci o Ebão, fiz aula com ele, comecei a me desenvolvi muito com ele, pré-aula, durante a aula, pós-aula, e até hoje, assim, é meu pilar sagrado pra mim lá. E em um determinado momento, eu já tinha canal no YouTube, já tinha alguma coisa assim que eu postava.
E era assim, só mais um canal no YouTube de poucas pessoas viam, poucas pessoas comentavam, tipo uma coisa ou outra assim, até que um dia eu tive uma oportunidade muito grande de aparecer numa brecha por conta de uma procura que teve de uma banda do Oficina G3, uma banda bem famosa, uma das mais famosas do Brasil, né, do rock gospel. E eles estavam lançando um trabalho novo, e aí eles lançaram uma música desse trabalho novo na rádio uma semana antes, se eu não me engano, de lançar o álbum como um todo. E aí eu olhei, tinha a dádiva de não ter um. Eu tava trabalhando, já não lembro se eu tava trabalhando. Acho que tava, mas assim, fiz um corre gigante lá, a rádio lançou a música, eu peguei, baixei a música, aprendi a música, toquei, já gravei, já postei no YouTube. Então vamos lá, antes de se aprofundar, eu vou passar por você aqui. Então, o transformar em eu quero, em eu sou, esse trajeto de você ter dito aqui, situações de preparo constante para que as oportunidades se apresentem e seja ideal para aquilo que você sonha. Exatamente. Foi esse caso que sinalizou para você. Exatamente. Desafiador, pô. Sim. Sim, você não sabe quando a oportunidade vai chegar, né? Então você estuda, dá o seu melhor e, claro, eu particularmente acredito que os planos de Deus estão sempre acima de tudo, né? Como cristão, acredito que Deus já tem a nossa história escrita e os planos dele são maiores que os nossos, mas não significa que a gente vai cair na nossa mão de bandeja, né? Então, você se prepara, você se dedica, quando a oportunidade aparece, você precisa se mostrar, né? Você tem que Já que você quase pegou ele no colo, como foi esse trajeto de você ver lá exatamente essa fase do start? Porque você tem fruto também da ação dele. Vai, eu vou te deixar completar essa fase inicial dele. Vai. Não, ele e o Caio ficavam brincando muito na sala, Roberto, mas o Vinícius sempre foi uma pessoa evoluída, acho que fora do tempo dele. Eu até estava brincando com ele, que se ele tinha nascido já sabendo tocar guitarra. Na enfermaria? Porque quando eu conheci ele, ele já tocava. Ele falou da família, queria fazer uma colocação. Você está preparado para viver 100 anos? Porque eu vi seu avô tá fazendo 92, né? 94. 94? 94 anos, dia 11 agora de fevereiro. Porque também é genético, né? Você deve se cuidar, né? Você tá bonitão, tá bem. Faço o que eu posso, viu, sério? Faço o que eu posso. Eu vou Sua avó academia, também, né? Tal. Faço o que eu posso. Minha avó também tem, não vou lembrar a idade da minha avó agora, mas deve ter seus quase 70 anos. Não tem vício. Não, sem vícios. Nunca teve vício? Não, minha família. Meu avô, ele tinha o vício de cigarro, né? Sim. Ele era vício em tabaco, mas assim que ele se converteu, em alguns meses, não sei assim, questão de tempo, mas ele queria muito ser liberto, ele não conseguia, inclusive, ele sofria muito com isso, sabe assim? Eu me lembro de flashes dele escondido nos cantos da casa, Sim. fumando escondido, e a gente via e a gente chorava muito, porque sabia que ele queria se libertar e ele não conseguia, até que um dia ele chorou muito, falou com Deus, falou, eu quero muito me libertar. E ele dormiu num dia, acordou no outro dia e não teve mais vontade de fumar. E você E cresceu ele dentro da nunca mais igreja, fumou. Vinícius? Não. Meus pais foram para a igreja, minha mãe e minha avó, na verdade, eu tinha aproximadamente, sei lá, uns 6 anos de idade. Não cresci na igreja. Tenho memória de pular algumas festas juninas na escola, né? Mas não cresci na igreja. Ô Roberto, mas ainda dentro desse contexto que você falou, assim, das nossas histórias, eu queria lembrar algo que eu lembro do Vinícius. Ele tinha desde bem adolescente, ele tinha algumas oportunidades para ministrar na igreja. Ele sempre foi muito carismático e sábio, e o pastor Samuel gostava muito dele. Numa dada oportunidade, o pastor Samuel deu uma oportunidade para ele ministrar no culto, né? E aí, eu lembro, Vinícius, que você, assim, num determinado momento, não sei se você estava passando alguma crise, aí você parou assim, olhou para a igreja assim e falou assim, vocês não sabem o quanto que é difícil ser criança.
E agora, ser adulto é mais fácil? Eu acho que há 30 anos ele quer me fazer essa pergunta, né? Esperou eu crescer, arrumar um emprego, casar, ter 2 filhos, né? Aí ele me perguntar se é mais fácil agora ser adulto do que ser criança. Certeza. Isso aqui que ele tá eu falei pra esperando. você que é o homem do baú, meu Ele irmão. acordava todo dia, riscava um dia no calendário. Eu vou Tinha falar. mais um dia pra chegar, assim. Como que é o desafio, Vinícius? Não é. Naquela época lá era desafiador, mas era numa proporção diferente, né? Eu acredito que, como criança, eu olhando para trás na minha vida como um todo, eu vejo, eu posso identificar várias janelas de tempo e períodos diferentes que eu tinha uma dificuldade, uma dor diferente, né? Então, quando criança, eu devia ter lá a minha dificuldade de, pô, Jesus, eu não queria, sei lá, naquela época, qual que devia ser a dificuldade? Eu nem lembro agora, sei lá. Então, você devia ter uns 14, 15 anos, né? Senhor, eu não quero assistir Dragon Ball de novo, sabe? Pecado, sabe? Eu devia ter alguma dificuldade, eu devia ter alguma coisa ali. Mas a gente passa por vários períodos, né? Que foi cômico, né? Num culto. Essa Mas, ó, você sabe, minha memória é péssima, a não ser pra coisas muito antigas. Pra coisas super antigas, assim, eu lembro bem. Mas pra coisas recentes, assim, a minha memória é Sim. quase que, assim, nula. Mas você falou disso aí, eu lembrei do dia que eu falei isso aí. Você falou, eu lembrei do dia. E eu falei sério, né? Porque na minha cabeça passava alguma coisa mais ou menos assim, pô, a galera deve olhar pra gente criança e deve fazer essa mesma colocação, né? Tipo assim, eu como pai hoje, olha meu filho ele fica bravo quando eu falo pra ele que acabou, não dá mais pra assistir PJ Masks, né? Não, chega de assistir Como Treinar Seu Dragão na Netflix, filho, agora tá na hora de dormir, ele fica super bravo assim, pra dormir, né? E eu imagino ele pensando, nossa, como a vida é injusta, eu queria assistir só mais um capítulo, né? Devia ser algo nesse sentido Pode ser aí, que né? sim. Tipo, não acredito que eu não posso mais assistir mais 10 minutos. Mas é difícil, em todos os momentos da nossa vida. Eu acho que nessa de 14 anos aí, Sim. devia ter alguma coisa já. E Mas a verdade é que o mundo, ele quer, em todo momento, ele quer destruir a nossa comunhão com Deus, né? Então, independente da idade, algum desafio você sempre tem ali, que tá tentando te tirar do caminho, né? Então, às vezes a pessoa olha assim e, não no caso uma criança muito criança, mas às vezes nós temos a mania de medir as pessoas pela nossa dor, né? Então, às vezes a pessoa, né, ela não chegou no momento ainda de talvez de passar algo tão grande, né? Assim como a gente já tem uma estrutura, às vezes está passando, às vezes a sua luta é maior que a minha, às vezes a minha luta é maior que a de alguém. Mas a verdade é que todos temos uma dificuldade, né? E passando 20 anos, hoje a gente tem que lidar com um monte de opção que tem pra gente, em tudo que você vai decidir, né? Para você vir aqui, você abriu mão de um monte de coisa para você fazer, né? Vi você atendendo ali pessoas, clientes, e você tinha que parar para conversar conosco aqui, né? Hoje a gente tem muita opção, né? Naquela época acho que não tinha nem celular, né? Não tinha. Não lembro de ter, não. Acho que o primeiro, se eu tinha naquela época, era aquele azulzinho que tinha o jogo da cobrinha. Custava assim, R$250 custava. Até tinha, né? A gente não tinha acesso, né? Isso. Ô Vini, agora fala pra mim, então, sair dessa fase de, eu quero, eu sou, você se preparou, teve o professor que foi um dos caras que te inspirou na quebra do tabu da rivalidade, tecladista versus o cara do violão. E hoje você vivenciar esse momento de palco, ou ali, não vou só dizer de palco, mas ou seja, na música, em dado momento ali, você torna-se um protagonista musical. Porque a hora que vai à frente do instrumento ali, a guitarra bem tocada, ela chorada, como costumam dizer ali, fazer ela quase falar, isso requer muita técnica, é o que eu até disse pro Ebão também. E chegar nesse nível, né? De lá, eu quero para eu sou e frente a uma apresentação de responsa, como foi? Cara, é sempre uma realidade a viver, assim, né? Toda vez que você vai fazer algum trabalho que te deixa mais nervoso, é sempre como... Pra mim, é sempre como se fosse
uma primeira vez de um sonho acontecendo, assim, sabe? É muito bacana. E depois de tantos anos, eu posso olhar para trás e ver algumas conquistas, né, que a gente já teve. E, por exemplo, quando eu era criança, eu me lembro quando eu comecei a frequentar a Expo Music que tinha em São Paulo, né, as feiras que tinham de música lá em São Paulo. Primeira vez que eu fui, se eu não me engano, foi em 2007. Fui eu com 2007, eu tinha o quê? 17 anos. Fui 17 anos para São Paulo, peguei ônibus sozinho para São Paulo de ônibus com o pessoal, com amigos assim, sozinho assim, sem meus pais. E aí chega lá, você vê os músicos que você vê nos vídeos, né? A internet estava começando, acho que pra mim, como adolescente, tipo assim, ir numa lan house assistindo no YouTube um vídeo, em casa devia ter internet discada, alguma coisa parecida com aquilo, então não tinha assim, também não era tão fácil assim. E aí você, de repente, você vai lá e você vê os músicos que você vê na internet, você vê o Juninho Afrano, o Eduardo Danúbio, os caras andando, os caras tocando, e aquela coisa toda, e os artistas quando tem algum show, você vai pra assistir um show na igreja, ou em algum num ginásio, e aí você vê os caras tocando e tal, legal. E aí eu já vai passando o tempo e eu já toquei na Expo Music, já toquei nos standings de algumas marcas que eu já fui endorse, consegui endorse de marca que eu também olhava e falava, nossa, ele é endorse da marca, ele ganha as coisas da marca, meu Deus, né? Graças a Deus já tive alguns, algumas empresas também em parceria que me ajudaram bastante com isso, já toquei para alguns artistas também de nome, né, já toquei, já olhando assim, eu olho alguns marcos que você olhava e você almejava e aí, pô, me vi realizando, assim, é um sentimento de gratidão muito grande, assim, sempre um sentimento de gratidão muito grande, né, agradecer porque Deus é muito bom e crer que não só essa questão de esforço, né, você é recompensado pelo seu esforço, você se esforça muito, você consegue, você almeja. Para mim sempre foi uma satisfação, um sentimento de satisfação muito grande e de agradecimento, assim, a Deus. Antes de eu passar por série, mas o teu professor Ebão falou o seguinte: um dos destaques que me chamava a atenção no aluno Vini é que ele não tinha medo de pôr em prática, mesmo errando, ele queria fazer acontecer. Isso também faz o diferencial para o músico? Faz sim, porque eu acredito que Porque para assumir desafios desse nível, desse porte, não é só muita teoria ou acumular tempo de estudo. Tem que ir para frente você pode você pode se preparar 50 anos. A primeira vez que você for fazer uma apresentação ao vivo, você vai errar muito por conta do nervosismo. Seu dedo vai travar, você ficar nervoso, você vai esquecer o refrão, a hora que entra o solo. Não é que você é ruim, é porque você está muito nervoso. Então, a prática, ela não substitui só a experiência não substitui só Tem o emocional, né? exatamente, todas variáveis externas que fazem sentido ali, que influenciam no seu desempenho ali na hora. Então, se você só treinar todo dia, no conforto do seu quarto, no ar-condicionado ali, com o seu som que você está acostumado ali, beleza, funciona super bem. Na hora que você chega lá na hora, multidão que o olhando, palco é grande, tem um monte de gente olhando, e aí não deu pra você ligar do jeito que você queria, porque teve algum problema técnico, e gente passando, não deu pra você passar o som direito, porque você tinha que, sabe assim, essa coisa de palco não é tão sempre assim, essa coisa redondinha do jeito que a gente espera. Às vezes tem uns imprevistos ali, e aí você chega na hora, o fone você não tá ouvindo, você não passou bem seu fone, você tem que tirar o fone, então assim, essa experiência é só experiência. Essa ousadia na prática, né? Nada te entrega isso. Ô Vinícius, mas acrescentando mais um pouquinho de problema nisso, e nesse momento quando quebra uma corda? Porque Ó, é o maior desafio do planeta. Se você tiver um budget muito bom, né, a equipe for boa, você vai ter um cara que você vai sinalizar, e ele vai pegar a sua guitarra, vai te dar outra, vai trocar a corda pra você, e você pega de volta a sua guitarra, se você quiser pegar aquela guitarra. No meu caso, eu, quando comecei a ter esses trabalhos um pouco mais sérios, né, eu com muito medo disso aí, inclusive,
sempre levei uma guitarra backup. Dependendo do trabalho, eu levo 2 guitarras backup. Deixa ela em pé atrás de mim, num suportezinho ali. Se tá fazendo alguma coisa, quebrou a corda, já fica com a correia até. Não usa nem a mesma correia. Quebrou a corda, você tira o cabo, pegou, trocou ali, ou tá tocando. Né? Eu tenho um receio gigante com isso. Eu não É vou igual pra aquele nada pit stop importante. da Fórmula 1, né? 3, 6 segundos tem que acontecer. Tá funcionando. Mas você né? já tocou também com uma corda a menos? Ah, sim. Geralmente eu não levo uma guitarra, a não ser que seja uma coisa assim, não tão assim, mas se a guitarra não tiver uma ponte fixa. Aliás, se ela tiver a ponte fixa, né? Tem 2 tipos de ponte. Uma ponte fixa, que ela tá sempre presa na madeira, e aí a pressão que a corda tá fazendo nela não atrapalha, não influencia nas outras cordas. Então, se estoura uma corda, ela se mantém fixa o suficiente para que as outras cordas não desafinem. Aí, nesse sentido, geralmente, quando vou levar uma guitarra só, vou Cara levar uma bom. guitarra que tem a ponte fixa. Tá. Perdeu uma corda, independente da corda, a gente se vira Sei. pra tocar lá. E solos também, muda a região do solo pra fazer onde ainda tem a corda ali sobrando, mais pra cima e tudo bem. Né? Se for uma guitarra que tem a ponte flutuante, ela não encosta na madeira. Ela fica umas molas puxando ela pra baixo. A madeira da guitarra tá reta aqui. Ela fica, tem um buraco aqui, umas molas puxam ela para baixo e a pressão das cordas puxa ela para cima. E ela faz esse movimento. Então você regula puxando as molas e apertando a corda para ela ficar retinha. Só que aí se estourar uma corda, a pressão dela se foi, aí a pressão da mola começa a ganhar. Ela abaixa, aí desafina tudo. Aí Só que aí separa os homens dos meninos, né? tem. Se Ou você for chora ou procurar, vai. tem gente que consegue com essas guitarras ainda, né? É da experiência, aquilo que eu falei, vai da experiência. Vai do quanto você tá pronto. Ô Vini, e aí? A famosa palavra, porque a música a gente começou abordando sobre desafio musical, estar no meio dos grandes, do eu quero para eu sou. E tá, bateu aquele momento, vou desistir, porque isso não é para mim. Que dia que você achou que foi aquele ápice? Porque essa dor ela é latente na jornada, principalmente nessa área competitiva. Muitos às vezes desprezam, às vezes coloca ali, meio que relativiza o teu potencial apenas no tá ali, ó, faz um favor para mim, tipo assim, vai. Sim. E aí, qual foi esse momento? Não seja isso para mim, talvez. Olha, eu não sei se eu vou talvez te frustrar nessa pergunta, mas eu acho que eu nunca cheguei nesse ponto, porque eu vejo a música de uma forma diferente. Pra mim, o que acontece é que a música, eu vejo ela como um dom que Deus me deu, que inclusive é um dom que eu agradeço todos os dias. Né? Não é narcisismo, mas tem vezes que eu tô tocando e eu falo, como músico, obviamente eu consigo ver o que eu tô tocando, ver outras pessoas tocando, ver a quantidade de pessoas que tocam uma determinada coisa e quão escasso ou quão diferente é aquilo que uma outra pessoa toca. Então eu consigo, às vezes, né, você vê uma pessoa tocando, você fala, esse cara é diferente, esse cara é bom num sentido diferente, ou esse cara tem alguma coisa diferente. Você consegue medir, no meio de um monte de gente que faz a mesma coisa, quem se destaca, né? De vez em quando eu tô tocando em casa sozinho e eu faço algumas coisas e eu paro e agradeço a Deus. Eu falo, Deus, eu não sou o melhor do mundo, eu não tenho a melhor técnica, eu não tenho a melhor... Não sou o melhor, mas a musicalidade que eu tenho, ela me move, ela me toca. Às vezes eu tô tocando, eu paro, eu choro e eu falo, Deus, obrigado, porque essa musicalidade que o Senhor me deu, para mim, ela é, é, é diferente. Então, assim, não que é questão de ser melhor ou pior, né? Eu ouço e eu falo, cara, isso aqui é de Deus, isso aqui é do céu. Mas essa confiança que você tem, essa identidade com ser filho do melhor do mundo te ajuda, né? Não, isso aí Mas é que às vezes a gente é filho de Deus e tal, e a gente sabe, pô, Deus é bom o tempo todo, mas eu particularmente, eu tenho um complexo não de inferioridade, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito
eu não. Essa confiança, ela é mais. O dia que eu tô com essa confiança assim, é porque Deus tá me ajudando mesmo. Naturalmente, eu sou o cara que eu me preparo muito. Eu tenho meus backup, eu não faço nada no improviso, assim, já eu vou chegar lá e vai dar certo, vai acontecer, porque eu não tenho esse perfil. Mas eu acho que o que o Sérgio também até colocou aqui, ô Vini, é esse sentimento que você acabou de relatar no ato ali de gratidão, acho que a palavra gratidão torna aguçado esse perfil de análise que você teve de, poxa Deus, essa musicalidade que eu tenho, esse dom que tu me confiou. Eu acho que a palavra gratidão faz notório isso aí, né? Ah, Não que sim. você vai, igual o Sérgio falou, ser filho do melhor do mundo é diferenciado, mas a gratidão, ela te aquece toda hora, esse Sim, lembrete, vai. isso aí eu sou muito grato. Porque o dom, ele, Deus não vai brincar com ninguém, né? Eu costumo dizer, né? Quando Deus colocou o dom em você, falou, não, hoje você vai ser bom, amanhã você vai ficar ruim. Não, ele não. Ele por ser pleno e justo e verdadeiro, ele sempre vai confiar que você tem aquele dom para o nome dele ser estendido através da tua habilidade. Então, eu acredito que a gratidão é o que dá essa análise aí que você está fazendo, por mais que você não tenha essa, como você disse, essa, Não. essa não é autoconfiança, sei lá qual é o termo que você usou, mas a gratidão é a palavra-chave para esse resgate, não é? Sim, entendi. Isso aí de fato eu constantemente eu sou grato e todos os dias assim eu falo, senhora, eu quero muito assim. E essa é a questão, inclusive, do porquê que eu não tenho a música como algo que eu penso assim, eu vou desistir. Porque pra mim a música, eu não tô esperando nada em troca dela. Sabe, desde o começo, quando eu comecei a aprender música e comecei a tocar, e eu tive as minhas influências, e eu comecei, eu lembro quando eu criei um canal no YouTube, eu falei, cara, que legal, dá pra gravar, e foi algo que eu gostei de fazer, sabe, não foi muito técnico, igual, por exemplo, hoje a gente pega e fala, não, eu vou investir, vou comprar um tripé, vou comprar uma câmera, vou comprar guitarra, vou comprar placa, vou estudar tanto tempo, isso vai me dar um retorno. Eu nunca tive eu toco porque eu me satisfaço naquilo que Deus me deu. Então, o dia que eu não tiver mais ninguém pra tocar, eu vou tocar só pra mim lá em casa. Se eu tiver que tocar só na igreja, eu vou tocar só na igreja. E eu tenho certeza que eu vou continuar satisfeito do mesmo jeito com aquilo que eu toco. Então, assim, eu não cheguei nesse dia de não vou parar. Teve momentos assim de, por exemplo, tá com a agenda de aula, por exemplo, né? Que quem trabalha com música nunca faz uma coisa só, ele faz 200 coisas pra ter dinheiro, né? E aí, às vezes, tô dando aula e de repente fala assim, não vou dar mais aula, né? Então, essa parte, assim, nesse sentido, assim, eu já tive momentos de parar de fazer algumas coisas e depois voltar e depois parar de novo, dependendo do momento, né? Quando meu filho nasceu, por exemplo, eu parei de dar aula para de fazer várias coisas por uns 6 meses, depois eu voltei de novo. Mas a música em si, fala assim, a música não é pra mim, eu não quero mais tocar, por exemplo. Eu posso não tocar porque é falta de tempo, mas eu sempre tenho ali se Essa preci- gratidão. não, a música não sai da Acho que minha é isso, vida né? tão cedo, Porque, Roberto, também estava levando para o lado do raciocínio que, às vezes, em alguns momentos, ou muitos de nós, em certas circunstâncias, a gente que acredita na Bíblia fala assim que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E em muitos momentos, às vezes, tem pessoas assim que ela passa mais noutra frequência do que nessa de entender que se ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, ela já está numa situação privilegiada. E às vezes, em muitos momentos, diante da pressão, diante de circunstância, a gente às vezes mistura isso e começa a ficar numa frequência baixa, né? Pelo que eu entendi, não é o teu caso que você, assim, essa convicção que você expressou, nesse aspecto eu achei interessante. Sim, isso aí cara, todas as coisas que aconteceram comigo aconteceu assim, eu nunca procurei assim muito assim. Claro, tive meu canal no YouTube, pra mim era mais um hobby, um passatempo alimentar o canal no YouTube, gravar na minha casa, tocando as músicas que eu gosto, pô, tocando um rock and roll da hora lá e postar e isso aí pra mim é terapia, né? Aí tem pessoas que gostam, tudo bem, mas se não tiver ninguém que goste lá também, Mas você falou a respeito da sorte, mas ela te ajudou em algum momento? Você viu, puta, mas aconteceu esse elemento. cara,
olhando por esse lado, sorte, sim, né? Eu acredito que é Deus abrindo as portas também, né? Sim, Mas sim, sim. sim. Muitas vezes aconteceram pessoas que me ligaram e falaram assim, pô, o que você vai fazer tal dia? Não, tô tranquilo. Quer vir aqui em São Paulo fazer uma gig com fulano, assim, grande? Pô, eu vou, sabe, assim, ô, você tá tocando tal dia? Não, pô, tô com a agenda aqui com o cantor tal aqui na região, você quer, sabe, assim, Sim, aconteceram muitas dessas situações, legal. assim, que... Ao mesmo tempo você estava preparado, né? Chegou sua vez na fila, né? De alguém lembrar de você, né? Isso. Ô, Vini, já que você falou do canal YouTube, teu canal tal, vamos olhar a página do Vini. Hoje nós temos uma página de destaque aqui, até 20k de seguidores. Canal no YouTube, como que foi para você esse canal no YouTube? E estar... Você falou que é uma terapia, então, uma diversão, o que que é? Como que pode colocar essa realidade, vai? Cara, deixa eu te falar. Tem um amigo meu aqui de É, Prudente que toca também, já é, foi produtor, chama Thiago Bahia, grande amigo. é. Eu lembro a primeira vez que ele foi em casa e eu mostrei pra ele o canal. Falei, cara, olha só os vídeos que eu tô colocando, ele já tinha visto alguma coisa. Eu lembro o dia que ele brigou comigo. Ele falou assim, cara, olha só esse vídeo seu. Foi meu primeiro vídeo do YouTube. Era eu tocando um pedacinho de uma música que eu tava fazendo, uma música Qual minha. tá aqui em algum momento dessa página tua aqui? Aqui, Ah lá, o YouTube tem. vai. Cara, Opa. o link deve estar quebrado, Não, acho. tá. Mas qual que é deve estar aqui. Tá, mas pode ir falando que eu vou me localizar aqui, vai. Eu lembro o primeiro vídeo que eu gravei, eu criei uma música, escrevi ela, aí eu gravei com o celular tocando um pedacinho dela, era só um tema, assim, não tava pronto ainda, eu gravei e coloquei no YouTube. E aí ele pegou e falou assim, cara, como é que você me faz uma coisa dessa e não sei o que? Eu falei, o que que foi, cara? Ele falou assim, como é que você me grava desse jeito? No quarto, sentado numa cadeira, assim, de samba canção. Tá ligado? Ele falou assim, você não pode fazer isso, cara, você tem que colocar uma roupa, se postar melhor e tal, e eu falei, cara, eu não tava pensando nisso quando eu gravei, eu só quis gravar e coloquei, assim, sabe? Então ele puxou muito a minha orelha no começo com os vídeos que eu fazia, porque sempre foram vídeos assim muito simples, né? Sem muita ideia, sem muita ideia de produção. Tem algum Se você clicar nos vídeos aqui, o mais recente, coloca o mais antigo pra ver se aparece ele. mais Mais antigo. antigos? Tá. Aqui, ó, esse vídeo aqui, ó. Isso aqui é pornografia, cara. Isso aqui não pode passar, né? Isso aqui é. Esse aqui. Oi, tudo bem? Eu sou o Kiko Loureiro. Oh. Esse é o Kiko Loureiro. Tava assistindo ele antes de vir pra cá. Muso. Aí, ó. Vamos pular aqui. Tá. E aí, esse momento aqui foi o momento do Vini. Olha isso. Resolução VGA do celular de um Motorola V3 que eu tinha, acho. Não sei nem se era meu, acho que era do meu pai. E aí tô falando aí, ó, fiz uma música aqui agora, um pedacinho, vou gravar pra vocês. Aí tava tocando. Ó, a caixinha de um falantinho de 10 polegadas, que eu tinha uma pedaleirinha pequenininha que eu comprei do Ebão, inclusive. E aí sou eu tocando um pedacinho da minha música. E eu lembro dele chegando e falando, cara, não faz isso, você é louco, olha só pra você, tá parecendo uma lagartixa tocando guitarra. Mas aqui, eu acho que essa conexão que você teve com o público, da tua maneira, do jeito que você é, eu acho que isso que conecta, né? 3.9 mil views. Há 16 anos atrás, falando, vamos falar, é fora da curva. Porque hoje, o canal que você tá hoje no YouTube aqui, você tá com 39k, né? Como que é para você sustentar essa diversão, essa terapia e vamos se dizer, aí você colocou essas formas que você produz esse conteúdo um pouco mais nesse ambiente que você coloca, eu acompanho, você literalmente se transborda ali nesse momento que você fala de gratidão. Como que é viver essa comunicação com a tua audiência e abençoar vidas também? Porque muitos aqui são seguidores teus para pegar esses insights da guitarra, essas técnicas que você quer, você transborda na vida do pessoal sobre isso. Como que é para você esse painel de transbordo, vai? Depois de um certo tempo,
E aí eu comecei a tomar consciência disso, né? Consciência de que em dado momento você começa a formar opinião, você começa a ver que as pessoas elas param realmente para ver o que você está falando, né? Principalmente quando elas se identificam com aquilo que você está fazendo. Então os meus vídeos realmente sempre foram assim mais descontraídos e no começo inclusive era quase um stand-up, né? Sempre tinha alguma coisa acontecendo no meu vídeo. Eu tô gravando, a minha mãe entra com um prato com pão, uma caneca de leite, assim, né? Sempre teve umas coisas dessas, assim. Uns cortes que eu deveria tirar no vídeo, eu sempre falava, não, vou deixar porque ficou engraçado. E aí eu deixava, e de fato, assim, sempre foi. O pessoal conhece bastante por conta disso. Mas, além de ser engraçado, de fato, eu me lembro de ter momentos de pessoas vindo falar, cara, eu vi seu vídeo e eu tava passando uma raiva aqui, tava num momento ruim, eu vi seu vídeo, eu senti uma paz. E, cara, queria te falar que bom que você tá fazendo isso e tal. Né, obviamente, você explode o coração da gente de gratidão, de alegria, né? Então, há um tempo eu entendi isso, que a gente forma opinião, a gente conduz as pessoas para uma certa linha de pensamento, né? Então, eu sempre tive também essa... Sempre tive, não, né? Pode completar. Completa, daí a gente vai falar sobre isso aqui. De um tempo pra cá eu tive essa consciência de que foi inclusive um dos motivos de eu não me ausentar tanto nas redes sociais. De um tempo pra cá eu tive uma pouca frequência de uso, né, por conta principalmente das coisas da vida, principalmente depois que meu primeiro filho nasceu. Eu já tenho 2 filhos hoje, né, e depois abri empresa. Então, tipo assim, a frequência, ela, para esse tipo de coisa que você tem que editar e fazer um processamento e postar, ela fica menor. Eu ainda toco em casa, porque é o que eu gosto de fazer, mas assim, eu tenho um tempo, eu vou tocar, eu vou, às vezes, sem camisa, eu vou de short, eu não consigo gravar nada pra ficar postando. Mas, por conta disso mesmo, de vez em quando eu falo, cara, eu preciso tomar um pouco de vergonha na cara, achar um tempo pra fazer alguma coisa bonitinha aqui e começar a postar de novo, porque eu acredito que isso que Deus me deu não é só pra mim. Então, tipo assim, eu preciso postar, eu preciso falar, eu preciso. As pessoas veem, através de um vídeo instrumental, Deus. Né? As pessoas podem ver. Então, eu preciso. De vez em quando eu até penso, cara, eu preciso fazer porque não é só pra mim, não é só sobre mim. Né? Então, por conta disso, eu acabo. Ó, esse caso aqui de olhos fechados, oficina G3, que teve uma visibilidade até bacana há 3 anos, 26K, e deu 80 comentários aqui, né? Se a gente olhar o pessoal, pô, ó, o cara aqui, ó, o cara faz parecer fácil tocar isso. Pra mim, uma das músicas mais lindas do mundo, essa música do Oficina G3. Aí, ó, na moral, o único cara que tira o solo do G3 tão fiel ao original é impressionante. Então, esses relatos, esses depoimentos, igual você disse, essa audiência, não tem como falar que se não for a mão de Deus no toque, no talento, e você querer transbordar, isso talvez não seria tão real e conectado, porque há 3 anos atrás você ter um views assim, e também essa interação em média de 80 pessoas falando, pô, 80 pessoas é um auditório fechado aí, falando exatamente, se interagindo. Então, isso aqui é uma prova, peguei um desses momentos teu aqui, mas é uma prova que, quando você aplica o dom que Deus te deu e quer transbordar, o resultado de abençoar, como depoimento aqui, fica notório. É o que você falou, isso aquece de fato aquele dom que você falou assim, pô, eu quero eu sou, que foi o início desse podcast nosso. Acho que faz sentido isso aqui. Faz sentido. Eu acredito que isso é mais importante, né? Você vê as pessoas comentando e você vê as pessoas se identificando e... Claro, é uma mistura de gratidão com aquilo que você sabe que Deus tinha pra você e... esse lance do eu sou, pra mim, ele é meio... Né, eu não consigo assim, né? Eu sou, né? Mas eu sei que Deus nos abençoa de certas formas, nos ajudando a chegar, a alcançar certas coisas que a gente só sonhava anteriormente, né? Mas graças a Deus, cara, ao longo da minha vida como músico, assim, eu consegui enxergar essa parte do, pô, eu sou endorso uma marca, eu estou
acompanhando, eu estou tocando, eu estou fazendo, eu estou em tal lugar. Isso foi bem importante, foi bem legal. Você montou alguma banda? Você já teve a sua banda? Ou sempre foi nesse lado gospel que você trabalhou? Eu montar, nunca montei, mas eu já tive alguns projetos, assim, fora da igreja, né? Por exemplo, com pessoas da igreja, né? Mas, por exemplo, eu lembro de um projeto que a gente fez por muito tempo com um amigo chamado Edivan Cecílio. Ele já desde novo sempre trabalhou com isso. Tocava viola, né? E tocava em casamento, esse tipo de coisa. E ele abriu o grupo dele de fazer da musicalização para casamento, né? Pra fazer som em casamento. E aí eu e a minha esposa começamos a trabalhar com ele nesse sentido, né? A Cris sempre cantou, eu ia tocar violão. E aí, num tempo, ele teve a ideia de fazer também a banda para festa de casamento, que é a banda elétrica, com bateria. Sim. E aí a gente fez esse projeto, como ele era mais fechado, né? Era mais como se fosse uma banda mesmo, né? Então foi bem legal. A gente se apresentou por alguns anos, né? E esse foi o projeto, assim, que foi mais, assim, essa coisa de... Pô, a gente tem esse projeto para fazer, vamos nos reunir para falar sobre, para ensaiar como é que a gente vai fazer e tal, né? Para criar as coisas que a gente vai fazer. Então esse acho que foi o mais assim, projeto como banda que eu tive foi esse. Os outros eram mais convites mesmo, né? Vem tocar comigo em tal lugar, freela. vamos fazer... mais uns freela, assim. Ô Vini, que pena que a prosa, você vê, a gente vai puxando cada momento aqui, a resenha fica bacana, mas estar observando esse momento que você se dedica em colocar essa parte do que você tem habilidade, por já falado que Deus te confiou, até a forma de você se organizar aqui nessa vitrine. Vendas, você tem até o Hotmart aqui, o curso. Você mesmo que destrinchou todo esse material, como que foi? Sim. Porque hoje o digital ele é muito rápido, a audiência ela pede, dependendo de uma apresentação que você faz no final de semana ou em algum momento ali, a pessoa vai falar, e aí, você tem algum material? Então é no bate-pronto. Sempre fala, inclusive. Hã? Sempre pedem, inclusive. Sempre E aí, falam. como que é essa... Você é da área fora musical ou você é da área tecnológica também? Quem que é o Vini fora da área musical? Cara, Você vamos lá. gosta? Falando dessa parte aqui primeiro Tá. da questão da Hotmart, isso aí foi depois de ver muita gente, né? Mostrando que existe um mercado ali, nessa parte musical. Como eu sempre dei aula, eu falo que é engraçado, eu tô devendo, muita gente me cobra, muita gente pede, e eu não consegui fazer um curso de guitarra ainda pra colocar pra vender. E eu tenho muita vergonha disso, mas eu vou fazer esse curso ainda em nome Bom, de Jesus. então vai, vamos fazer aqui já vamos, chama aqui, ó, vamos levar a consciência, já que ele falou aqui, vamos já, porque eu também- no próximo episódio que ele vir gravar, ele já vai vir gravar com o curso pronto, pode? Amém. Pode ser? Pode ser. Então já era. Você que está nos assistindo agora, ó, já tô trazendo na consciência aqui, ó, um dos maiores experts na guitarra. Vai, de forma fácil, vocês viram aqui no canal no YouTube, uma audiência falando para tirar solo de forma rápida, fácil, o dom que ele tem, ele vai transbordar na tua vida através de um curso rápido e prático. Pronto. Beleza? Eu vou colocar um prazo aqui, vai, coloca você um prazo, Não, mas vai. coloca um prazo alto, então. Lembra que eu sou que pai de alto, dois, vai? lembra que eu sou pai de 2 filhos. Tá querendo fazer ano que vem isso aí, rapaz. Para com isso. Hã? Para com isso, ele tá querendo fazer isso ano que vem. O ano que vem? Não, ele tá falando pra pôr um prazo alto, pô. Não é assim. Não. Qual que é o prazo? Vou falar, joga aí. Que aí, ó, aqui na bancada ele vai fazer a apresentação principal, vai, vamos. Então vai. vamos Joga um focar, prazo, vamos. vai. Não vamos, não combinando nada, agora vai ser... Vai. Já tô até aberto aqui, ó, no Hotmart, joga um prazo, vai. 6 meses é um prazo bom? Oh, 6 tá meses? ficando bom, tá ficando bom, o que vocês melhorou. acham? Tá ficando bom, beleza, então tá, Melhorou. 6 meses, vai. 6 meses. Ó, Ser estamos execuído. gravando, vai no ar agora, final de fevereiro, então vamos, ó, fevereiro em julho. Não, julho, agosto.
Não, pô. Julho já é 6 meses. Pô. Júlio. Julho pra ser em agosto. Pronto. Júlio. Em julho, o Vini vai apresentar o curso dele aqui. Um curso. Como que pode chamar? Cara, vai ser a ideia sempre foi fazer um curso do iniciante ao avançado. Nem que eu tenha que dividir em etapas, mas a ideia era Começa na fase inicial. Começa o iniciante. Pelo menos a galera já vai consumindo, vai pedindo. Na hora que tiver lá dentro, você vai pulando para outra etapa, intermediário, depois o avançado. Pronto, começa pelo básico, vai. Vamos começar. 6 meses, então. Aí, ó, de primeira mão, nada combinado, no bate-pronto, aqui na bancada do Consciência. Estamos sendo os prepulsores de start, hein? O cara lá da página 1000 Grau lá foi o primeiro aqui. Hoje o cara não para, hein? O Rafael do Prudente 1000 Grau foi a primeira vez aqui que ele apareceu nas câmeras. Agora o homem tá voando. Então aqui tem um lugar abençoado aqui que a gente... Então eu vou tomar posse desse lugar. Você toma posse ou não? Eu vou lançar uma profecia aqui, vai ser um sucesso, viu? Porque o Michael veio aqui, Vinícius, ele, na pandemia, ele tocava um pouquinho de violão, Você aí conhece? ele tinha que aprender a lição para ele dar aula, cara. Se você resgatar... O cara, ele foi corajoso, ele é monstro, cara. Um cara jovem, ele trabalhava com vendas, aí ele começou, o curso dele acho que começou com R$12, cara. O seu já pode ser mais alto, porque você... Eu dá pra ser uns 15, né? Mas aí, na época que ele veio aqui, o pacote dele maior já era R$3.000. Eita. Hoje ele vive só do online, né? E aí que eu falo pra você, marca a data e começa do jeito que dá, meu irmão. Dali você vai tendo outros caminhos. É igual Deus falou, vamos usar a palavra aqui pra nos aquecer. Deus falou pra Moisés o seguinte, meu filho, o mar tá na frente, agora não é hora de clamar não. O que você tem na mão? Vai... Marcha. Pois bom, beleza? Estamos lançando um desafio profético pra você pra aqui. Cima. Vamos pra cima. Fala pra mim então, já falamos da audiência aqui, que é indiscutível, falamos do Hotmart, a tua vitrine, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agora fala pra mim, é bom. Quem que é o é bom pra você? Cara, é bom. Toda vez que eu vou chamar ele no WhatsApp, eu chamo ele de pai ainda. É engraçado. É bom, foi um pai pra mim na música, né? Nesse sentido. E tadinho, eu nerei o bichinho, viu? Olha, Deus abençoou muito ele por conta disso, eu tenho certeza. Porque eu comecei a ver ele tocar guitarra e eu me lembro quando ele começou a dar aula na igreja, gratuita, tipo uma ação comunitária, assim. Eu falei, eu vou. Peguei um violão lá. Um violão daqueles antigos, duro, ruim. Fui fazer aula com ele, comecei a aprender. Foi lá que eu conheci o Oficina G3, a primeira música que ele passou pra eu tocar foi uma música do Oficina G3. Daí eu ouvi o Oficina G3 e nunca mais parei de ouvir o Oficina G3, né? Inclusive o pessoal que me conhece mais sabe que a minha vida, musicalmente falando, ela deve ser uns 90% pautada em Oficina G3. Então, conheci com ele também. Comecei a estudar, comprei a minha guitarra mais pra frente, comprei algumas outras coisas e... eu estudei pouco com ele nesse projeto da igreja. Na época, meu pai tinha uma academia de musculação. Eu lembro que ele treinou lá um tempo e eu fazia aula com ele. E eu falei pro meu pai, você não cobra dele, eu vou fazer aula de graça dele. Então, fiz essa permuta com ele por mais um tempo também. E mesmo depois que eu parei de fazer aula com ele, como a gente era da mesma igreja, se via toda semana, eu ficava de olho no que ele tava fazendo. E a gente tava cantando lá na igreja, ele tá tocando. Ele fez uma frase diferente que eu não sabia, eu guardava. Na hora que acabava o culto, ele ia guardar as coisas dele. Eu falava, pera, mostra pra mim aquela frase que você fez ali aquela hora que eu não sei. E aí ele, mas que frase? Você fez uma frase aqui, lembra dela aí, faz agora. Então, tipo, eu ia atrás dele. E ele inspira também essa parte de adorador, né, o Vini? Sim, a vida do cara é uma vida incrível, assim, nesse sentido também, né? Entrega o melhor ali pra Deus mesmo. Eu acompanhei essa parte, porque ele é um pouco mais velho do que eu, mas assim, há 30 anos aí eu vejo ele na igreja, eu acompanhei a parte de juventude dele ali na igreja e, cara, pude ver a parte dele hoje como homem de Deus, como ministro de Deus, o cara é surreal. A gente se emociona de ver Deus usando a vida dele. O cara é incrível nesse aspecto. Ele é uma inspiração em várias as áreas, assim, né? Mas nessa musical, assim, eu sempre fiquei no pé dele, assim. Tinha dia que eu ligava pra ele assim e falava assim, sabadão de tarde, você vai sair?
Ele, mano, eu vou descer na casa de um amigo meu. Eu já tava na frente da casa dele já. Minha mãe já tinha pedido pra minha mãe me levar, porque eu, né, era adolescente. Minha mãe já tava lá com a guitarra, com as coisas no carro. Falava, mano, não vai depois. Vamos tocar um pouco aqui, vamos fazer um som. Ele, mano, eu ia... Não, mano, eu já tô aqui, minha mãe tá aqui. Aí, não, então vem. Aí a gente ia pro quarto dele, ligava as coisas, começava a tocar. E eu estudei o máximo que eu pude com ele, assim, porque era o ápice de transbordo. de maestria. Ele sempre foi. Mas ele falou aqui que ele tinha orgulho de você. É como se você tivesse sido um bom discípulo, se você fosse Josué e ele fosse Moisés, né? E Moisés treinou Josué, né? Uhum. E você, é Moisés de quem? Ah, eu vou ter que esperar o Josué me aparecer pra falar. Eu não vou falar, né? Quem que é? Vai que eu me equivoco aqui. Mas, cara, ele foi, pra mim, ele foi esse Moisés, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, eu falo até hoje pra ele, assim, ele vem conversar comigo, a gente fala a respeito de várias coisas e eu sempre falo, cara, muito obrigado por tudo que você fez, assim, porque de certa forma, embora eu não tenha começado na música com a guitarra em si, quem me despertou pra isso, assim, foi você, né, então... Mas eu posso falar que o Caio se inspirou muito em você, o meu filho. Você foi assim, como se na introdução dele, um Moisés pra ele, porque acho que nasceu te vendo lá. O Weber também, né? Mas assim como vocês era amigo, mesma faixa etária, né? Ajudou muito. Que bom, é bom saber. Ô Vini, e agora, que pena que realmente a gente tá indo pro finalmente. Fala o Vini, um resumo do Vini, quem é o Vini hoje, e depois uma mensagem que você pudesse deixar para todo músico que te ouve agora, qual seria? Então, um resuminho do Vini hoje, que se posicionou como um servo de Deus ali, com dom e talento, enfim. O que você falaria sobre o Vini hoje? E depois uma mensagem para alguém esses músicos que anseiam aquilo que você objetivou lá no início, e o trajeto sempre é desafiador, mas qual a mensagem que você deixaria para esse que vos ouve e vos vê? Agora vê, né? Podcast vê também. Cara, eu acho que o Vini é que difícil falar, né? Diferente falar, terceira pessoa. O Vini é o cara que hoje é pai, né? Esposo da Cristina, Messias, uma excelente esposa que Deus me deu, assim, fundamental pra minha vida. Pai do Noah, pai do Oliver. Faz toda a diferença na vida do homem quando ele tem um filho, né? Então acho que esse também é uma grande marca que inclusive eu gosto de ser pai, né? Quando a pessoa fala assim, o que você é? Às vezes você se preocupa em dizer um cargo ou status, cara, me dá alegria falar, sou pai, né? De fato é algo que eu vejo como uma bênção e uma missão muito importante de Deus para as nossas vidas. Músico, apaixonado por música, apaixonado por guitarra, não só por rock and roll em si, né? Embora o rock and roll seja uma das maiores, das vertentes mais latentes, assim, quando a pessoa me vê, mas apaixonado por música no geral, que sempre quis tocar, sempre quis fazer por prazer em fazer, que sempre quis ajudar as pessoas, né? Sempre fiz tutorial, sempre mostrei várias coisas assim, sem cobrar, sem colocar nada, né? Agora que a gente tem os presets e as coisas, os cursos que a gente vende na Hotmart, mas porque chega um certo ponto da vida que você tem tanta responsabilidade, você é casado, você tem filho, pra você falar assim, nossa, eu vou tirar uma tarde pra eu gravar isso aqui, você não pode fazer de graça, né? Você tem que pôr um valor no seu tempo também, né? O tempo que você vai estar com a sua família, o tempo que você podia estar. Mas, assim, do meu casamento pra trás, sempre fiz tanta coisa, assim, por ajudar, né? Tutorial e ajudar com equipamento, gente que ia em casa, cara, não sei, vem aqui em casa, vamos fazer. Sempre tive esse prazer de ajudar, né? Sempre tive prazer em fazer o que eu faço. Cristão, graças a Deus, conheci Jesus, conheci o peso do sacrifício que ele teve por nós naquela cruz, que nos salvou, nos redimiu, graças a Deus, sou muito grato a isso. Então hoje eu faço questão também de levar isso, de levar esse amor, né, de levar essa boa nova. Se você hoje vive uma vida
que você sente que falta alguma coisa, que você não achou ainda o que que é, que você tem alguma coisa que você procura e você nunca acha, uma paz, um sentido. É Jesus esse sentido, cara. E só quando você encontrar Jesus você vai achar as respostas pra isso aí. Então hoje, um resumo do Vini é um Vini ainda músico, né? Ainda rock and roll man aí na vida, com um pouco menos tempo agora, com 2 filhos pra criar, esposo também de uma excelente mulher, empresário, dono de uma empresa, graças a Deus, de tecnologia, mas ainda assim com muita disposição, muita vontade para entregar muita coisa ainda em ambas as vertentes, né? Na música e etc. Agora esse curso que vai ter que preparar, né? Agora vai ter que fazer um curso. Eu vim aqui pra tomar na cara essa questão do curso, que faz 10 anos que eu tinha que ter gravado. Ó, que maravilha. Ô Vinícius, Já mas não assim, basta e apanhar a lá fora, vem mensagem, apanhar aqui Não agora. esquece da mensagem para deixar para esses jovens. Deixa ele deixar a mensagem, você já vai completar essa que você quer falar. A mensagem que eu deixo pra você que às vezes tá vendo e vê as pessoas no Instagram e vê as pessoas acontecendo e você que também quer acontecer, a mensagem que eu digo é: não se compare com as pessoas, se compare com você mesmo. Busque ser melhor que você a cada dia. Dê o seu máximo, estude o máximo que você puder. Confie em Deus, né? Creia que Deus é o seu norte, Deus é a sua paz. E não faça esperando nada em troca. Faça no sentido da música, faça porque você gosta de fazer. Ou o que você for fazer, faça porque você gosta de fazer. E isso vai te trazer recompensa. Não faça nada que você não gosta de fazer forçado porque você acha que isso é o que vai te ajudar na sua vida, porque provavelmente não vai. Para alguns até ajuda, mas ajuda a um custo muito alto. Às vezes o cara consegue um status financeiro e ele tem que tratar isso aqui depois e gastar parte dessa finança, inclusive, para recuperar os danos. Então, assim, viva uma vida feliz, uma vida satisfeita naquilo que você faz com Deus e entrega e confia nas mãos de Deus, que Ele tudo fará. Boa, boa. mas assim, você já falou um monte, mas assim, especificamente, se você pudesse resumir, e para aquela pessoa que acha que você é um cara alienado, que você não bebe, que mais certo é se a gente bebesse, se tivesse outras liberdades, e poderia falar para essa pessoa. Cara, você vai ver meus vídeos no YouTube, você vai ver mais tonto com aquilo ali, impossível. Você não precisa de bebida, você não precisa de balada, você não precisa de noitada, você não precisa de droga, você não precisa de nada disso. Olha lá, não tem uma. Tirando as fotos, aquela ali, porque eu tô com a minha esposa ainda, mas tirando as fotos que eu tô com a minha esposa, olha as fotos que eu tenho que colocar pra vender curso. Olha lá, ó, tocando de roupão. Se o Thiaguinho ver isso aqui, ele vai brigar comigo de novo, ó, certeza. Não tem um. Olha lá, ó, o Noah. Ô, alegria da minha vida. Você vê, não tem um vídeo que eu tô tocando que eu tô com a cara de gente séria. Olha lá, não tem aqui, ó. Pode ver aqui, ó. É toda, a maioria deles, ó. E a alegria de viver, né? Então, cara, você não precisa disso aí, não. Você precisa só saber quem você é, saber quem você é em Deus e viver uma vida com alegria verdadeira, a alegria genuína, que você não precisa de algo para chegar lá. Então, eu sou a prova viva disso, ó. Não bebo, não fumo, não saio de noite, assim, pra rolê nenhum. A mais tarde que eu vou de noite é pra academia. E aí eu vou trocar. E eu vou te falar, é uma vida sensacional. Bom, obrigado, Vini, porque você não só é um guitarrista, você tem sido um farol para quem acredita que a música é um caminho. Lembre-se, talento sem disciplina é só potencial. Mas o dom que Deus lhe confia, posto em prática, é transbordo e bênção na vida daqueles que te cercam. Mais uma vez, te agradeço por esse momento. Quem que são 3 pessoas que você falaria tem que estar nessa bancada para elevar a consciência? Indica 3 aí para nós. 3. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Eu indicaria o É Bom, seria o primeiro. Já veio o primeiro que... Ele que te indicou. Ele que me indicou. Indicaria... Se não for do musical, mas o cara é business ou
enfim, pessoas que com certeza vai agregar, elevar a consciência em temas que são necessários para o dia de hoje. Cara, pode parecer venda casada, mas eu indicaria minha esposa. Minha esposa ela é cantora, né? Canta em alguns projetos aí também na igreja, em alguns outros projetos, faz algumas gravações e... Boa, vai. não é porque é minha esposa não, Não, mas não, boa, a boa. minha esposa, na minha opinião, é a melhor cantora da região E eu posso toda falar aí. também, rapaz, técnica vocal que ela tem, tá difícil de achar aí no mercado, Não, hein? não é porque é minha esposa não, mas a minha esposa é sensacional, eu indicaria ela, uma mulher de Deus também, tenho certeza que vai ter muito pra agregar. Indicaria um amigo que chama Thiago Tobaldini, porque é um cara que tem, com certeza, muito para agregar com experiências profissionais, né? Uma pessoa que lutou bastante para chegar em alguns lugares interessantes hoje aí, então é um cara bacana também. E o terceiro, indicaria... Rapaz, eu sou ruim pra essas coisas assim. Se caso você não lembra agora, não tem importância. A gente pode passar no zap depois pra mim, pode ser? Tá, então Esse pode ser. terceiro você O calibra terceiro lá. eu vou pensar num bom aqui pra trazer pra você. Ô Vini, Boa. e aí, por ser o primeiro podcast, de boa? Tranquilo? Tranquilo, Hã? bacana. É um bate-papo, né? É prosa, né? É um bate-papo. É sempre bom elevar a consciência. Sempre bom. Sempre bom ter pessoas que te ajudam a melhorar, né? Maravilha, ainda mais do livre espontânea pressão. Exato. Fala, Célio, essa prosa. Ô, Roberto, foi assim uma satisfação imensa rever o Vinícius aqui e isso a gente lembra da minha história, da história do meu filho e eu não esperava nada menos do Vinícius do que esse talento todo aí, esses resultados que ele está tendo. Parabéns, Vinícius. Obrigado, Sérgio. Mais uma vez, ô Vini, te agradeço aí por compartilhar com a nossa audiência esse dom e talento que Deus te confiou e transbordar na vida da nossa audiência, elevando a consciência. Você que nos assiste, curta, comenta, compartilhe, porque esse conteúdo, eu sempre falo, é libertador na questão do quê? Elevar a consciência. Quando você entra e sai de qualquer ambiente consciente, você não fica refém, nem além, nem aquém. E vamos fazer aquele famoso brand aqui? Ele tá sem água, hein, rapaz? Tá? Vai dar meme isso aqui. Vai lá. Boa! Curta, comenta, compartilhe. Tá bonitinho.